Boa noite, meus irmãos. Estamos dando início a mais um culto. Te convido nesse momento a desligar das coisas lá fora e a focar para que possamos cultuar o nosso Deus. Convido você a abrir a palavra do Senhor nos Salmos de número 99. Salmos de número 99 é um salmo que fala sobre a santidade, sobre a grandeza de Deus. Salmo de número 99 diz o seguinte: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocavam o nome, clamavam ao Senhor, e eles o ouviam. Falava-lhes a coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos, e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Nós estamos diante de um Deus que Ele é santo, que Ele é um poderoso. Aqui fala que Moisés, Arão, Samuel invocavam ao Senhor e eles o ouviam. Então que nesse momento nós possamos adorar esse Deus, possamos exaltá-lo, dizendo que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele tem o controle de todas as coisas, e buscando o seu poder, buscando a sua misericórdia, porque Ele nos ouve. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos porque o Senhor é grande e maravilhoso, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus de ontem e sempre será. O Senhor não muda, o Senhor tem todo o controle, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é rei sobre toda a terra e não há outro Deus como o Senhor. Não há quem tenha todo o domínio, quem tenha todo o controle, não há quem mereça, Pai, todo louvor, toda adoração. O Senhor tem todo o controle, o Senhor é soberano. E dessa maneira, Pai, nós te exaltamos nessa noite, nós te adoramos, as tuas maravilhas, e clamamos a misericórdia do Senhor, ó Pai, nesses dias difíceis. Sabemos, ó Pai, das dificuldades, e clamamos que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo, da nação. O Senhor venha nos livrar, ó Pai, da peste, nos livrar dessa pandemia, e que o Senhor possa fortalecer os nossos corações para aprender ao que o Senhor tem a nos dizer, e para que possamos mudar, ó Pai, que for necessário durante esses dias. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Te convido novamente a abrir a palavra do Senhor lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 12, diz o seguinte: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Nesse momento, eu te convido a orar confessando os seus pecados. A palavra de Deus diz que não há ninguém que não tenha pecado, todos somos pecadores. E o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, para que possamos cultuar a Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. Então, enquanto nós cantamos uma canção, aproveite esse tempo para confessar os seus pecados, para se arrepender diante de Deus. Confessa-te, Senhor, e fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus.
perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Pai, sabemos que todos pecam, Pai, todos carecem da Tua graça. E neste momento nós te pedimos que o Senhor venha nos lavar, nos purificar, ó Deus. Limpa os nossos corações de cada pecado que tem nos enchido, ó Pai. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma vez que nós confessamos os nossos pecados, nós podemos agora então louvar e adorar o nosso Deus. Porque o pecado ele é a transgressão da lei de Deus. E nós não podemos louvá-lo enquanto não estivermos purificados. E nós cremos que Ele nos perdoou neste momento. Convido você e a sua família a cantar conosco, a adorar ao Senhor, esse Deus poderoso, Deus maravilhoso, que deixou o seu trono de glória no céu para dar a sua vida por nós. Louve ao Senhor.
Senhor Deus, nos ensina a te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Nos ensina a te adorar sabendo que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor se faz presente no meio dos louvores, ó Pai. Sabemos, ó Deus, a saudade de estarmos reunidos na igreja, te louvando. Sabemos a saudade que nós temos de estarmos buscando o Senhor junto com os irmãos. Mas a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor escuta o louvor daqueles que te buscam, que te invocam de todo o coração. E nós te buscamos, ó Pai, em espírito nessa noite, e em verdade, com desejo de te adorar, de te agradecer. Fala aos nossos corações, ministra em nossas vidas através da tua palavra, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, fala nos nossos corações. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, onde flui o amor. Está em Lucas capítulo 11, verso 29 a 32. Pode abrir a sua Bíblia, acompanhar aí, e nós queremos que você seja abençoado. O texto de Lucas capítulo 11, desculpa, deixa eu abrir aqui, achei que estava aberto. Lucas capítulo 11. Verso 29 diz: Como afluísse as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantaram no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero te louvar por este momento, queremos aprender com este momento, porque a tua palavra diz que o Senhor está nos ensinando, treinando. Pai, somos discípulos, o teu filho passou por lutas, passaremos também. Portanto, fala conosco, ministra ao nosso coração, nos ensina nestes momentos difíceis. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos grandes problemas que a pós-modernidade, a nossa geração enfrenta,
é insegurança. A insegurança é um dos problemas graves, sérios. E a insegurança, ela permeia todas as áreas. Na área profissional, na área familiar, saúde. Irmãos, como a saúde é importante. Se perdemos a saúde, perdemos tudo. Valorize-a. Que, por sua vez, insegurança gera dúvida. A insegurança traz uma dúvida para a sua alma. Será? Vou conseguir? Vai passar? Gera dúvida e gera medo. Medo. Vários vídeos estão circulando, vídeos apocalípticos aí, sem fundamentação bíblica, precisamos tomar cuidado, mas passamos a ter medo. Ninguém confia mais em ninguém. Tivemos agora a troca do nosso ministro da Saúde. Será por quê? Alguma insegurança do presidente, algum temor. Não estou dizendo com isso que o nosso presidente está todo errado e nem que ele está todo certo. É só para dizer que isso gera medo. Ninguém confia mais em ninguém. Logo, se ninguém confia em ninguém, temos que provar. Só acreditamos se tiver prova. Deixa eu tocar na tua mão, Senhor, disse Tomé. Eu só acredito vendo. Então vivemos na nossa pós-modernidade uma espécie aí de teste de São Tomé. Só acredito vendo. É normal nos dias de hoje, quando você vai fazer uma compra, especialmente se for uma compra relativamente alta, grande, você tem que dar um sinal. Você vai comprar um apartamento, a imobiliária te pede um sinal, um valor financeiro, para garantir que você não vai se arrepender e vai comprar aquele apartamento. No capítulo 11, verso 14, Jesus expulsou um demônio mudo. Jesus expulsa, o milagre acontece, e acontece não apenas o milagre, acontece muitos falatórios ali. Alguns diziam que ele expulsava o demônio pelo poder de Belzebu, que é o maioral dos demônios. Ora, como Jesus poderia fazer isso para aquela geração? Jesus era e é o Filho de Deus. E aquela geração não acreditava, estava insegura, com medo. Eles não sabiam o que estavam vendo. Aí no verso 16, pedem um sinal a Jesus. É como se eles dissessem assim: se o Senhor é o Filho de Deus mesmo, nos dá um sinal, nos mostra um sinal e creremos em Ti. Mas o texto diz que Jesus conhecia o que passava à mente deles, no coração deles. Ou seja, se o sinal da libertação daquele endemoniado não foi suficiente, logo nenhum outro sinal seria. E Jesus chama aquela geração de geração incrédula. Ora, irmãos, no texto lido, Jesus afirma: uma geração incrédula, uma geração perversa, pede sinal. Sinal de quê? Sinal para quê? O texto é muito claro nisto. Que Jesus era o Filho de Deus? Irmãos, eles acabaram de ver um milagre, a libertação de uma pessoa endemoniada, possessa por um espírito mudo, e ele passa a falar. Precisava de mais algum sinal? Penso que não. Eles pedem sinal para quê? Para quê? Eles estavam vendo, mas eles não criam. De fato, irmãos, mediante provas, eles poderiam se arrepender? Então prova, Jesus. Se o Senhor é o Filho de Deus, prova e nós nos arrependeremos. Mas Jesus fala: nenhum sinal lhe será dado. Nenhum sinal seria dado para aquela geração, para aquele povo que estava com ele. Ora, e aqui então, vou entrando no nosso assunto. Se Jesus não daria nenhum sinal, mas o sinal para aquela geração incrédula e perversa, não seria o mesmo sinal para nós? E aí Jesus então fala do sinal de Jonas.
Irmãos, Jonas foi sinal de juízo e de salvação para os ninivitas. E aí Jesus fala, nenhum sinal lhe seria dado para aquela geração que estava com ele, logo para a nossa geração também, porque a presença de Jesus, irmãos, é sinal de salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas não podemos deixar de pregar que a presença de Jesus também é sinal de juízo. Caso alguém não cresce em Jesus, ou não crer em Jesus, seria condenado. Condenado por não crer. Nós cremos, irmãos. Nós somos salvos. Nós não estamos debaixo de um juízo condenatório. Mas precisamos nos arrependermos. Precisamos nos voltar para o Senhor. De maneira que, sem querer cansar os irmãos, e não quero mesmo, quero edificar, abençoar os irmãos, eu quero falar sobre sinais esquecidos. Sinais esquecidos. A igreja tem esquecido da palavra do Senhor, que fala de sinais que aconteceriam próximo à sua vinda. E esses sinais estão acontecendo desde que ele foi assunto aos céus. Terremotos, pestes, fome, maremotos, vários sinais vêm acontecendo. Mas olhando para o texto, eu quero pensar nesses sinais esquecidos aí do texto. Primeiro, o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Os ninivitas, irmãos, viviam a vida desregrada sexualmente falando. Era um povo devasso. Era um povo cheio de maldade. Eles roubavam, e roubavam muito. Eles matavam. Eram egoístas, individualistas. Será que aquela geração de ninivitas é diferente da geração de mundo nos dias de hoje? Se nós pegarmos os desvios da igreja europeia, como eles se perderam, irmãos, a vida sexualmente desregrada em todo o mundo, o roubo, a criminalidade, é muito parecido com o que os ninivitas viviam naquele tempo. A maldade que campeava o mundo dos ninivitas é muito parecida com o que campeia hoje no mundo, onde 10% da população mundial é extremamente rica e a 90% extremamente pobre. Então há uma desigualdade, há uma maldade reinando em todo o mundo. E com este sinal que nós estamos vendo hoje, dessa pandemia, ela é uma enfermidade, como todos já sabem, ela atinge o mais rico e o mais pobre. Ela não escolhe classe social, nem cor, nem cultura. Ela veio e está pegando todos. Ou seja, no livro de Jonas, capítulo 1, verso 2, diz claramente, a maldade dos ninivitas subiu a mim, diz o Senhor. Ou seja, a maldade daqueles ninivitas passou do limite. A maldade passou do limite, chegou até a Deus. Isso não significa que pouca maldade não chega até a Deus. Mas o texto está dizendo que era tanta maldade que chega até a Deus. E a presença do profeta Jonas em Nínive também era sinal de salvação, mas também era sinal de condenação, assim como a presença de Jesus, que falaremos daqui a pouco. A presença de Jonas na cidade de Nínive apresenta que para aquele povo a possibilidade de salvação. Caso eles crescem, caso eles arrependessem, eles seriam salvos. Deus não é um Deus que tem prazer em condenar. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do perverso, mas notifica a todos que se arrependam e volte-se ao Senhor e receba o Senhor como Salvador e Senhor. De maneira que Nínive era percorrida pelo seu profeta. E a cidade de Nínive, irmãos, não era uma cidadezinha pequena. O livro de Jonas fala que tinha mais de 120 mil pessoas
que não sabiam discernir entre mão direita e mão esquerda. Era um povo entregue à maldade, em roubar, matar. Era um povo egoísta, individualista. E Jonas, o profeta do Senhor, era meio que inimigo político dos ninivitas. Logo, Jonas queria era a condenação deles. Por isso ele teve aquela fuga na viagem. Mas Deus amava os ninivitas. Deus traz Jonas para a cidade de Nínive e ele tem 3 dias para percorrer. E ele prega. Até parece uma pregação meio assim com má vontade, não é? Mas ele prega. E aí vai acontecer então um milagre. Ou seja, os ninivitas, irmãos, eram uma cidade populosa, 120 mil pessoas. E eles não acreditavam que Deus existia. E se existisse um Deus, ele não estava muito preocupado, não se importava, não interferiria na vida dos ninivitas. Ou seja, se esse Deus existe, ele está muito mais preocupado com as coisas lá do alto do que com as coisas aqui da terra. Era uma espécie de teísmo aberto daqueles dias. Ora, fazendo apenas uma ligação, um link aí dos ninivitas conosco, irmãos, não é a mesma coisa? Nós não estávamos aí como que vivendo, e quando eu coloco no plural, nós estávamos vivendo, eu estou colocando tanto a igreja quanto o mundo, vivendo de qualquer maneira, como se não acontecesse nada, como se Deus não importasse, como se Deus não ligasse, como se o nosso pecado, a nossa maldade não chegasse ao alto. Seja o pecado do mundo ímpio, seja a maldade do mundo convertido, igreja, povo de Deus, de maneira que nós precisamos enxergar com esse Covid-19, com essa pandemia que assola o mundo horrivelmente, duramente, precisamos ver aí uma espécie de juízo de Deus contra nós, contra a população mundial. A igreja precisa se arrepender, voltar à prática das primeiras obras, acreditar em Deus, amar a Deus. Como eu já disse aqui, nós trocamos as bênçãos de Deus por Deus. Queremos as bênçãos, mas não queremos Deus. De maneira que eu quero denunciar que aquele teísmo aberto dos ninivitas reinou na Europa, reinou no mundo ocidental, no mundo oriental, reinou em todo o mundo, e aqui no Brasil não era diferente. As pregações dos nossos púlpitos, irmãos, condenavam o teísmo aberto. Filmes foram soltados aí com esse tema. Deus se importa sim, Deus está no comando sim, Deus liga sim, Deus está vendo sim, e Ele está chamando a igreja ao arrependimento, a mim, a você, a nós, a nos arrependermos. A presença de Jonas era sinal de juízo para os ninivitas. A pregação de Jonas também poderia ser vista como salvação. De maneira, irmãos, que aquele povo incrédulo, mau, carregados de maldade, eles se arrependem. Eles se arrependem como a igreja precisa imitá-los. Se nós olharmos aí, nós vamos perceber que eles rasgam a roupa. Se lermos lá o livro de Jonas, eles sentam em cinza. Eles fazem sinal de um arrependimento terrível. Quem sabe Deus vai nos aceitar. E Deus perdoa os ninivitas. Não aconteceu o mesmo com Sodoma. Não aconteceu, os irmãos sabem da história. E já falamos isso aqui também. Mas os ninivitas se arrependeram. Eles se arrependem. Eles proclamam jejum, sentam em cinza. Jesus diz que haveria menos rigor, ou não haveria nenhum rigor para a rainha de Sabá, que saiu para ouvir Jonas pregando. Ou melhor, ouviu Salomão, a sabedoria de Salomão. Mas aquela geração que Jesus estava, não parou para ouvir Jesus. A rainha do sul
ouve Salomão, mas esse povo não queria ouvir Jesus. Estavam diante de alguém que era maior do que Salomão, mas eles não ouvem Jesus de Nazaré, que era maior. Meus irmãos, a igreja precisa sim se voltar para o Senhor. Eu entendo que nós estamos passando por um juízo aí mundial. Deus está mostrando que Ele está no controle. Deus está mostrando que Ele está no governo. Deus está dizendo para nós, olha, eu os amo, mas eu também condeno. Eu os quero, mas se vocês não se voltarem para mim, vocês irão sofrer o dano. Você pode estar dizendo assim, pastor, e aí daqui a pouco descobre a vacina, chega a vacina para nós contra esse vírus, como é que fica o juízo de Deus? Eu oro para que essa vacina chegue, irmãos. Deus está sinalizando para nós, assim como surgiu a AIDS, e hoje a AIDS tem um certo controle. Oramos para que haja cura, porque o povo de Deus, que não tem a ver com esse pecado todo mundo, eles sofrem as consequências também. Nós estamos no mundo, irmãos. Podemos pegar um vírus desse, podemos ir a óbito, inclusive, com um vírus desse. Mas isso não significa que perdemos a nossa salvação, de hipótese nenhuma. O povo de Deus não perde a salvação. As suas ovelhas estão nas suas mãos, na sua mão. De maneira que o meu convite nesta noite, olhando para esse tópico aqui, é arrependimento, sinal de Jonas. Os ninivitas arrependeram. Os ninivitas creram, diferentemente de Sodoma. E nós? Passado essa pandemia, resolvido o problema, que expectativa fica para nós agora, irmãos? E eu quero dizer, fica a expectativa de que em breve Jesus virá. São sinais que Ele está mostrando para nós. E não só é este, eu sei disso, muitos outros sinais. Segundo lugar, sinal esquecido. O sinal da presença de Jesus. Jesus usa a ilustração lá de Jonas. De manhã nós falamos de outros casos, mas agora é a presença dele. No verso 30, Jesus afirma para todos que sua presença era sinal não apenas de salvação, mas que a sua presença também era sinal de juízo. De juízo. O que corre no mundo secular, no mundanismo, é que Deus é amor, que Deus é muito bom, que Ele não vai condenar ninguém. E nós aceitamos parte dessa afirmação. Deus é bom, Deus deseja que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas Ele também é justo. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. De maneira que a presença de Jesus era sinal de salvação, mas sinal de juízo para aquela geração perversa, maldosa, que pedia sinal. Irmãos, nós precisamos ver os sinais que a palavra de Deus anuncia. Leia Mateus capítulo 24. Leia Apocalipse. Reverendo Aristeu de Oliveira Pires dizia que o livro de Apocalipse é o mais temido, mas é o livro mais lido também em tempos de crise, em momentos difíceis. Leia a palavra de Deus, veja os sinais que Jesus falou que antecederia sua segunda vinda. Estamos no intervalo, como eu falei de manhã, entre a primeira e a segunda vinda. Logo, aquela geração precisava de arrependimento, porque para os ninivitas e para a rainha do sul, eles estavam em melhores condições que aquela geração incrédula. Irmãos, eles estavam vendo um milagre. O endemoniado foi liberto. O mudo outrora agora fala. E assim podemos olhar muitos outros sinais que Jesus fez para aquela geração. Multiplicando pães, dando comida, dando cura, dando paz, dando conforto. Mas, irmãos, essa geração que Jesus está denunciando aqui é uma geração má, é uma geração perversa. Tenho a sensação que o mundo estava passando por esse caminho de maldade, andando por esta maldade. Quantos anos, irmãos?
A maldade tem reinado no mundo. É triste ver a fome de muitos países africanos e de outros lugares, chamados terceiro mundo, e a megalomania de outros países. Deus vê tudo isto, e agora Ele está trazendo para nós, com essa pandemia, um momento para nós nos recolhermos em casa, analisarmos a vida, pensarmos em sociedade, olharmos para a fome do próximo. Eu espero que todo esse quebrantamento que está passando na nossa geração, irmãos, não sejam apenas um quebrantamento com medo da morte, mas que seja um quebrantamento de arrependimento. Em amor a Jesus de Nazaré, Ele está sinalizando: estou chegando, venho para te buscar. Ele declarou tão claro, irmãos, falou tão forte: vou preparar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Porque o desejo dele é para que onde ele está, estejamos nós também. Pense nisto. Mas continuando, irmãos, aquela geração de ninivitas, eles arrependeram. Mas essa geração, eles veem a cura, veem o milagre, veem a libertação e muitos outros, mas eles não creram, em hipótese nenhuma. Os ninivitas não viram nada. Os ninivitas veem um profeta, Jonas, andando pelas ruas, pregando arrependimento, mas eles não viram milagre nenhum. Mas eles creram. Eles creram. Olha, irmãos, aquela geração está vendo Jesus libertar um endemoniado. Eles estão presenciando uma cura, mas não creram. Pelo contrário, eles pedem um sinal. Parece até o diabo lá no deserto falando: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, transforma a pedra em pães. Irmãos, no nosso caso, nós também não vimos nada. E Jesus disse assim lá na ressurreição: bem-aventurado os que não viram e creram. Somos os bem-aventurados do Senhor, irmãos. Nós não podemos sermos colocados e nem tratados como gentalha. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A igreja não pode viver olhando para o seu umbigo. A igreja não pode ter uma vida pensando que Deus foi embora e se esqueceu de nós na terra. De jeito nenhum. A igreja precisa se voltar para o Senhor, que é rico em perdoar. Amar o Senhor, amar o próximo, dividir o que tem, partilhar do amor, do carinho, do respeito. É a igreja que tem o caráter do Senhor, que ama o Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos em 2020, corremos o risco de cairmos numa zona de conforto. Eu venho denunciando isso há alguns anos, outros pregadores vêm denunciando isso. Entramos numa zona de conforto e nos esquecemos do Senhor. Esquecemos dos juízos do Senhor e vivemos de qualquer maneira. O pecado se tornou algo gostoso. Não vou nem enumerar aqui os pecados que a igreja vem praticando, do viver desregradamente sexualmente falando. Gente de igreja, que não é mais apenas um ficar, é extrapolar todos os limites da fé cristã para uma licenciosidade pecaminosa, como se Deus não se importasse. Precisamos, como igreja, voltar para o Senhor, sairmos da zona de conforto e lembrarmos que Deus interfere, que Deus se importa, que Deus liga para a sua igreja, que Ele ama a sua igreja. Ele disciplina o filho que ama. Os irmãos me ouvirão falando sobre isso, que Ele disciplina o filho que ama. Caminhando para nós encerrarmos, irmãos. Nós, como igreja, podemos estar mais ou menos na linha do teísmo aberto, condenando o teísmo aberto. Deus existe, Deus é amor, mas Ele não importa, Ele não interfere, Ele interfere. Logo, temos a teologia certa,
E eu não abro mão da nossa teologia, irmãos. Temos a teologia certa com a prática errada. Conhecemos a verdade, mas vivemos como se nunca tivéssemos conhecido a verdade. Quero encerrar chamando você a um arrependimento, chamando você a se voltar para o Senhor. Se você que me ouve tem Jesus como Senhor e Salvador, guarde a fé, irmão. Se alguém porventura me ouve e não conhece Jesus como Senhor e Salvador, quero te convidar a aceitar Jesus agora. Abre seu coração, deixe Jesus entrar na sua alma, seja salvo, confie nele. De manhã eu falei que o nosso desejo é que alguém aperte o start. Parece que alguém foi lá e deu pausa no mundo. Deu pausa. Precisamos voltar, que alguém aperte o start. Se nós não temos como pensar a nível mundial, quero convidar você a apertar o start da fé agora. Recobre a fé, recobre a esperança, confie em Deus. Isso que eu falo para os irmãos, eu estou falando para mim também. Eu preciso disto. Dê o start da sua fé. Porque a questão que fica é como será a nossa vida depois do Covid-19? Como será a nossa fé depois de tudo isto? Aperte o start da fé, de uma vida piedosa. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Passamos por esse momento difícil. Uma boa parte dos teólogos reformados, e eu venho acompanhando eles veem este momento como um juízo de Deus. Como um juízo de Deus. Deus chamando o seu povo ao conserto. A hora de começar o juízo é pela casa do Senhor. E eu concordo com esses irmãos. Precisamos entrar no conserto de Deus. Se Ele quer consertar, eu quero ser consertado. Igreja Orvalho do Hermon quer ser consertada, transformada. Ou seja, de manhã veio a nossa lembrança Noé, Sodoma, agora Nínive, a rainha do sul, mas quero lembrar outra pessoa. Jesus de Nazaré disse para nós assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Esse versículo está lá, pequenininho. Lembrai-vos da mulher de Ló. E os irmãos sabem da história da mulher de Ló. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que sou morto.
dizer que preciso me amar, dizer que sou grato, me amar, dizer que és famoso. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço para o Senhor estar abençoando minha família. Pai, eu te peço para o Senhor estar abençoando a igreja, a família do pastor, para o Senhor estar abençoando cada um da família de cada um. Abençoe as crianças. Eu te peço, Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por mais essa semana, obrigado por a igreja. Em nome de Jesus, Pai, amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre você e sua casa, hoje, durante a semana, diante de todos os desafios, que o Senhor lhe dê a vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.